Bom, a ferramenta parede pode ser apropriada nesse momento, agora que a gente já tem as lajes e o terreno, a gente pode começar a modelar as paredes. E então, antes de utilizar a parede, é importante que a gente defina os tipos de paredes que vão entrar no projeto, os materiais, as espessuras, as alturas. Lembrando que cada parede, a gente tem que desenhar a parede no seu devido pavimento, né? No meu caso, eu tenho 3 pavimentos, paredes no subsolo e no térreo, na cobertura eu não tenho, então se localizar bem onde é que você está trabalhando. E então partir, né, para a modelagem da parede. Eu posso configurar isso antes ou depois de modelar, né? Então, eu vou focar inicialmente no método de geometria. No caso, se eu tenho aqui uma parede que ela é individual, o método de geometria individual é o mais apropriado. Então, eu vou clicar no ponto inicial dessa parede. Aí você vê que essa parede está bem mais grossa, né, do que ela deveria. Então, no caso, eu não fiz a pré-configuração dela. Eu cliquei e saiu uma parede qualquer. Então, é só para mostrar que a gente pode fazer isso antes ou depois. Essa parede aqui tem 10 centímetros, então eu vou ali e nas configurações e vou ajustar essa questão da espessura. E aos poucos eu vou ajustando. Então, por exemplo, aqui também a questão da posição da linha de referência, ela não ficou bem posicionada. Eu posso testar a face externa, também não deu certo. Face interna encaixou bem. E assim por diante. Então, os materiais, essa parede aqui, eu estabeleci que ela não é de tijolos, que ela é uma parede de madeira, tá? E essa parede também ela tem uma altura diferente das outras, ela não vai chegar lá no topo do piso, ela tem uma altura um pouco mais baixa. Então, para isso, eu vou ter que desvincular. Em vez dela terminar lá onde começa o pavimento da cobertura, eu vou dizer que ela não é vinculada a esse pavimento, e que a sua altura, em vez de ser 3 metros, que é a altura do meu pavimento térreo, ela é um pouquinho mais baixa, ela tem 2,10. E pronto. E agora ela está definida como uma parede um pouco mais baixa que as outras. Eu posso visualizar isso, essa altura, no caso, através do meu corte. Outra maneira seria eu fazer um retângulo de seleção, que eu quero, por exemplo, visualizar esse trecho do meu projeto em 3D, selecionei e F5, e agora eu vou ali e vejo como é que ficou essa parede. Você vê que realmente ela ficou um pouco mais baixa que as outras. Tá? Com ESC. Agora eu vou desenhar, vou experimentar outros métodos de geometria. Nesse caso aqui, eu poderia utilizar o método de geometria cadeia, mas não é também o mais apropriado. O método cadeia, que está aqui na parede, seria o segundo método, né? Esse aqui. Ele é mais apropriado para quando você não tem geometrias assim retangulares, né? Aí você tem uma poligonal e pode fazer uma parede de qualquer formato, praticamente. Mas ainda com linhas retas, né? E nesse caso aqui eu teria esse método retangular, eu poderia fazer uma parede de 18 por 18, 18, tab 18. E aqui eu posso ajustar se eu quero que essa parede fique centralizada, se eu quero que ela fique com a face interna, com a face externa. Face interna, a posição dela. Verifica se o topo está vinculado ou não, tá? E a espessura. Outro método que a gente pode usar é partir de uma laje. Então, se eu tenho uma laje aqui, por exemplo, de 18 por 18, e eu quero que tenha uma parede contornando essa laje, eu posso selecionar a ferramenta parede e clicar com a tecla espaço no objeto que eu quero contornar com a parede. E aí eu posso já definir também se eu quero que essa parede fique para fora ou fique para dentro. E clico e aí já vai sair o contorno. Então, isso também vale para uma laje que tenha... Opa, não pode ser essa geometria. Uma laje que tenha uma geometria um pouquinho mais complexa.
eu posso aplicar o mesmo procedimento. E pode ser o contrário também, eu posso ter uma parede e com a farinha mágica acionar a ferramenta laje e apontar para uma parede para criar uma laje dentro de uma parede, né? Então, acho que é isso. Esses são os principais parâmetros da ferramenta parede. É importante lembrar que você não faz um buraco onde tem esquadrias, tá? Deixa a parede passar por tudo, porque para que seja inserida uma esquadria é preciso que haja uma parede. A esquadria já pressupõe que vai ser um buraco na parede, né? Então não precisa deixar o buraco, fazer uma parede daqui até aqui. Não, passa por cima da esquadria e depois a gente vai resolver isso. Aqui vão ter portas depois, né? E outra dica que eu poderia dar é alguma questão de edição, assim, tomar um certo cuidado. Às vezes a gente tem encontros de paredes que não ficam bem certinhos, assim, quase que se encontram e há um pequeno erro ali e não há conexão entre as paredes. A gente pode selecionar elas e interceptar. Também, se a gente quiser fazer algo chanfrado, tem a ferramenta de chanfrar bolear, é só definir o raio e isso vai acontecer. Então, tem uma série de maneiras de editar essa parede e fazer com que ela fique personalizada.